Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar de regra de 3 simples. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que a regra de 3 simples é uma estratégia para o cálculo de valores desconhecidos em problemas que relaciona grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Recebe esse nome, pois são conhecidos 3 valores em uma situação problema e deseja-se determinar o quarto valor. Então, essa vai ser uma regra de 3 simples. Ela vai envolver grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, em que são conhecidos 3 valores e deseja-se encontrar o quarto valor. Então, essa vai ser uma regra de 3 simples. Então, observe agora os exemplos que vamos fazer. Na nossa aula de hoje, vamos fazer 3 exemplos. Observe o primeiro exemplo que temos. Primeiro exemplo. Camila pagou R$ 3,50 por 2,5 kg de laranjas. Pedro quer comprar 1,8 kg de laranjas. Aí pergunta-se, quanto Pedro pagará? Então, observe que aqui se trata de uma regra de 3 simples aqui para a resolução desse problema que temos aqui. Observe que para resolver esse problema, vamos organizar os dados do problema em um quadro que relaciona as grandezas envolvidas. Quem são as grandezas envolvidas nesse problema aqui? São a quantidade de laranjas e o preço a pagar. Então, observe o seguinte, que organizamos aqui esse quadro aqui com as grandezas envolvidas. Quem são as grandezas envolvidas nesse problema? São a quantidade de laranjas, que foi dado em quilogramas, e o preço a pagar, que é dado em reais. Então, observe que Camila pagou aqui R$ 3,50 por 2,5 kg. Ou seja, 2,5 kg de laranjas foi pago por eles R$ 3,50 ou R$ 3,50. Pedro quer comprar 1,8 kg de laranjas e ele quer saber quanto vai pagar. Então aqui chamamos de X. Então observe que 2,5 kg custou R$ 3,50. Agora queremos saber quanto é que vai custar aqui, então chamamos de X. Quanto é que vai custar 1,8 kg de laranjas? Agora observe mais uma vez que as duas grandezas relacionadas aqui são quantidade de laranjas e preço a pagar. Agora vamos para uma parte muito importante que temos para a resolução desse problema. É analisar as grandezas. Quem são as grandezas aqui? São quantidade de laranjas e preço a pagar. Agora vamos analisar se essas grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Analisando aqui as duas, observe que 2,5 kg de laranjas vai custar R$ 3,50. Observe que se diminuirmos aqui a quantidade, ou seja, Pedro ele quer comprar 1,8 kg, ou seja, ele quer comprar menos laranjas aqui que Camila comprou. Por quê? Camila comprou 2,5 kg. Pedro quer comprar 1,8 kg. Então, observe que se Camila pagou R$ 3,50 por 2,5 kg, Pedro vai comprar menos laranjas, ou seja, ele vai comprar 1,8 kg. Então, ele vai pagar menos do que R$ 3,50. Ou seja, essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Por quê? Se você diminuir a quantidade de laranjas, o preço a pagar também vai diminuir. Se você aumentar a quantidade de laranjas, o preço também vai aumentar. Ou seja, essas duas grandezas aqui que temos, quantidade de laranjas e preço a pagar, elas são grandezas diretamente proporcionais. Se você aumentar uma, a outra também vai aumentar.
Então, observe que, sabendo que as grandezas são diretamente proporcionais, podemos escrever a seguinte proporção. Observe essa proporção que temos aqui. Ó. Ela foi tirada exatamente desse quadro. Se as grandezas são diretamente proporcionais, como é o caso aqui do nosso exemplo, da nossa situação que temos, desse quadro aqui, já tiramos essa proporção aqui. 2,5 aqui, dividido por 1,8 é igual a 3,50 dividido por x. Então, observe que se essas grandezas aqui são diretamente proporcionais, já temos, já formamos aqui essa proporção. Observe que 2,5 está para 1,8, assim como 3,5, que é proveniente desse 3,50. Esse 3,50 pode ser escrito como 3,5, certo? Aqui optamos aqui por escrever como 3,5. Então, observe que 3,5 está para x. Então, observe que aqui temos uma proporção. E sabemos que, em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Quem são os extremos aqui? São o 2,5 e o x. E quem são os meios? São o 1,8 e o 3,5. Então, observe que vamos fazer primeiramente o produto dos extremos. Ou seja, vamos multiplicar aqui. 2,5 vezes x é igual a 2,5x. Igual a 1,8 vezes 3,5. Observe que 1,8 vezes 3,5 é igual a 6,3. Então, observe que ficamos com 2,5x igual a 6,3. Então, observe que ficamos com uma equação do primeiro grau na incógnita x. Então, agora vamos resolver ela. 2,5x igual a 6,3. Observe que esse 2,5 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Logo, x vai ser igual a 6,3 dividido por 2,5. E observe que 6,3 dividido por 2,5 é igual a 2,52. Logo, x aqui é igual a 2,52. Portanto, o que concluímos? Concluímos que Pedro pagará R$ 2,52 por 1,8 kg de laranjas. Então, observe que se Camila pagou R$ 3,50 por 2,5 kg de laranjas, Pedro vai pagar exatamente R$ 2,52, ou seja, R$ 2,52 por 1,8 kg de laranjas. Observe que essas duas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Ou seja, se você aumenta a quantidade de laranjas, o preço vai também aumentar. Se você diminui a quantidade de laranjas, então o preço vai diminuir. Observe que Camila pagou R$ 3,50 por 2,5 kg de laranjas. E Pedro pagou aqui R$ 2,52, ou seja, R$ 2,52 por 1,8 kg de laranjas. Ou seja, ele pagou menos que Camila. Por quê? Porque ele comprou menos laranjas que Camila. Então, prosseguindo, temos aqui o nosso segundo exemplo, que é a segunda situação aqui que temos da nossa aula de hoje, que diz o seguinte: um automóvel trafegando em uma estrada a uma velocidade constante de 90 km por hora faz uma viagem em 2,5 horas, ou seja, 2 horas e meia. Agora observe o seguinte, que a viagem de volta é feita a uma velocidade constante de 75 km por hora. Aí pergunta-se, qual é o tempo da duração dessa viagem? Então observe que esse automóvel, a uma velocidade constante de 90 km por hora, ele faz uma viagem em 2,5 horas, ou seja, 2 horas e meia. Aí pergunta-se, quanto tempo de duração vai ter uma viagem, certo? Ou seja, a viagem de volta desse carro a uma velocidade constante de 75 km por hora. Então, observe que, para resolver essa situação, vamos novamente organizar os dados do problema em um quadro. Então, observe que esse quadro aqui que temos, ele vai juntar todos os dados do nosso problema. Observe que temos duas grandezas envolvidas aqui nessa situação, que são
a velocidade, que é dada em quilômetros por hora, e o tempo, que foi dado em horas. Então, observe que na nossa situação, ou seja, no nosso problema, temos essas duas grandezas aqui, que são a velocidade, dada em quilômetros por hora, e o tempo, que é dado em horas. Agora, observe o seguinte, que esse automóvel, a uma velocidade constante de 90 km por hora, ele demorou 2,5 horas para fazer essa viagem, ou seja, 2 horas e meia. Agora, pergunta-se o seguinte, esse mesmo automóvel vai fazer a viagem de volta, certo? A uma velocidade de 75 km por hora, essa velocidade é uma velocidade constante de 75 km por hora. Aí pergunta-se, a essa velocidade, quanto tempo essa viagem vai durar? Ou seja, quanto tempo essa viagem demorará? Então vamos pensar o seguinte aqui, ó. Se a uma velocidade constante de 90 km por hora, esse carro gasta 2,5 horas para fazer essa viagem, observe que a velocidade aqui, ó, vai diminuir. Observe que a velocidade constante aqui é de 90 km por hora. Agora ele vai fazer essa viagem a uma velocidade menor, ou seja, a velocidade agora é uma velocidade constante de 75 km por hora. Agora vamos observar o seguinte, uma coisa muito importante é o que temos que avaliar agora, se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Observe as grandezas, ó, velocidade e tempo. Se a uma velocidade constante de 90 km por hora, esse carro demora 2,5 horas para fazer uma viagem, se ele diminuir a velocidade, ou seja, a velocidade constante vai diminuir, ó, ela vai para 75 km por hora. Por consequência, o que é que vai acontecer com o tempo? O tempo aqui vai aumentar. Ou seja, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Se você diminuir a velocidade aqui, o tempo vai aumentar. Ou seja, essas grandezas são inversamente proporcionais. Se você aumenta uma, ou seja, se você aumenta a velocidade, o tempo ele vai diminuir. Se você diminui a velocidade, o tempo vai aumentar. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, observe que, nesse caso, como se trata de grandezas inversamente proporcionais, temos a seguinte proporção. Observe e lembre que, no primeiro exemplo que tínhamos, as grandezas elas eram diretamente proporcionais. Então, do jeito que está aqui no quadro, já tirávamos a proporção. Aqui não. Essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Então, quando você vai tirar do quadro para a proporção, temos o seguinte, você tem que inverter uma das grandezas. Você pode inverter tanto a primeira grandeza como a segunda grandeza. Professor, eu posso inverter as duas grandezas? Não, você inverte uma grandeza aqui que tem, certo? Se você quiser, você pode inverter a primeira grandeza e conservar dessa forma aqui na proporção, ou você pode conservar dessa forma aqui na proporção e inverter essa grandeza aqui. Optamos aqui no nosso exemplo por inverter essa segunda aqui, que é o tempo, certo? Então, observe que como essas grandezas são inversamente proporcionais, temos aqui a seguinte proporção, ó, 90 aqui dividido por 75, ou seja, 90 está para 75, assim como, agora, se conservamos essa primeira, vamos inverter a segunda. Então, aqui ó, escrevemos ó, o inverso da segunda, ó, 2,5 aqui dividido por x, vamos escrever aqui ó, x dividido por 2,5. Então, se você conservou a primeira, você inverte a segunda. No caso aqui ó, de grandezas inversamente proporcionais. Se você conservou a segunda, por exemplo, você inverte a primeira. Então, observe que agora ficamos com essa proporção aqui. Ó. 90 está para 75, assim como x está para 2,5. Então, observe que aqui ó, temos uma proporção. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Quem são os extremos? São o 90 e o 2,5. E quem são os meios? São o 75 e o x. Então, observe que vamos começar aqui com o produto dos meios. Ó. 75 vezes x é igual a 75x. Agora, vamos fazer aqui o produto dos extremos. 90 vezes 2,5 vai ser igual a 225. Então, observe que ficamos com 75x é igual a 225.
Então, observe que aqui temos uma equação do primeiro grau na incógnita x. Então, observe que esse 75 aqui que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, quem vai ser x? X vai ser igual a 225 dividido por 75. E observe que 225 dividido por 75 é exatamente igual a 3. Então, o que concluímos? Que x aqui é igual a 3. Portanto, a viagem de volta a uma velocidade constante de 75 km por hora demorará exatamente 3 horas. Agora, observe o seguinte. Se esse carro a uma velocidade constante de 75 km por hora, ele vai demorar 3 horas para fazer a viagem, observe que esse carro a uma velocidade constante de 90 km por hora, ele gastou 2,5 horas para fazer essa viagem. Observe que a viagem de volta a uma velocidade constante de 75 km por hora, ele vai demorar 3 horas para fazer essa viagem. Ou seja, se ele diminui a velocidade constante, o tempo vai aumentar. Ou seja, estamos tratando aqui de um problema que envolve grandezas inversamente proporcionais. Se você aumenta a velocidade, o tempo vai diminuir. Se você diminui a velocidade, o tempo vai aumentar, ok? Então, prosseguindo, temos aqui o nosso terceiro exemplo, que é a terceira situação da nossa aula de hoje, que diz o seguinte: em um treino de automobilismo, um piloto fez uma parte do percurso em 18 segundos, registrados pelo cronômetro, com uma velocidade média de 200 km por hora. Aí agora vamos pensar o seguinte, ó. Se a velocidade média fosse de 240 km por hora, qual seria o tempo gasto nessa parte do percurso? Então vamos pensar o seguinte, ó. Temos que um piloto, certo, em um treino de automobilismo, fez uma parte do percurso a uma velocidade média de 200 km por hora. Ele fez essa parte do percurso em 18 segundos. Agora vamos pensar no seguinte: se a velocidade média for de 240 km por hora nessa mesma parte do percurso, qual será o tempo gasto nessa parte do percurso a essa velocidade média aqui que temos, que é de 240 km por hora? Então, observe que vamos representar por x o tempo procurado. Quem é o tempo procurado aqui? É o tempo gasto em uma parte do percurso que um piloto fez a uma velocidade média de 240 km por hora. Então, vamos pensar agora no seguinte, ó, que se duplicarmos a velocidade inicial do carro, o tempo gasto cairá pela metade e assim por diante. Então, observe que se aumentarmos a velocidade, o tempo vai diminuir. Logo, as grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, se você aumentar o tempo, a velocidade vai diminuir. Se você aumentar a velocidade, o tempo vai diminuir, certo? Agora vamos pensar no seguinte, ó. Se essas grandezas são inversamente proporcionais, assim os números 200 e 240 são inversamente proporcionais aos números 18 e x. Então observe que na nossa situação temos duas grandezas, que são a velocidade dada em quilômetros por hora e o tempo aqui dado em segundos. Observe que essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Agora, vamos pensar no seguinte, ó. Para isso, ou seja, para descobrir o valor de x aqui que estamos procurando, organizamos o quadro a seguir. Então, observe esse quadro que organizamos aqui. Esse quadro, ele relaciona todos os dados que temos no nosso problema. Observe que temos duas grandezas, que são a velocidade, dada em quilômetros por hora, e o tempo dado em segundos. Agora, observe o seguinte, que se a velocidade média em uma parte do percurso for de 200 km por hora, o piloto vai gastar 18 segundos nessa parte do percurso. E agora queremos saber o seguinte: se a velocidade média
nessa mesma parte do percurso for de 240 km por hora, queremos saber quanto tempo vai ser gasto nessa parte do percurso, certo? A uma velocidade média de 240 km por hora. Então, observe o seguinte, que se as grandezas elas são inversamente proporcionais, que é o caso que temos aqui, a grandeza velocidade, ou seja, as grandezas aqui, ó, velocidade e tempo, elas são inversamente proporcionais. Então, lembre-se que no segundo exemplo que tínhamos na aula de hoje, na segunda situação, as grandezas elas eram inversamente proporcionais. Então, quando pegamos aqui os dados do nosso quadro aqui que temos, desse quadro aqui de valores, para montar a proporção, se as grandezas são inversamente proporcionais, vamos inverter uma das grandezas aqui quando formos montar a proporção. Lembre-se que no segundo exemplo que tínhamos da aula de hoje, invertemos a segunda grandeza. Nesse exemplo aqui, vamos inverter a primeira grandeza, que é a velocidade. Então, quando formos aqui tirar os dados aqui do nosso problema para fazer a proporção, como essas grandezas são inversamente proporcionais, temos que inverter aqui uma das grandezas na hora de montar a proporção. No segundo exemplo da aula de hoje, que foi a segunda situação, invertemos a segunda grandeza. Nesse exemplo aqui, que é a terceira situação da nossa aula de hoje, vamos inverter a primeira grandeza. Então, observe que aqui, ó, no quadro está 200 aqui e aqui 240. Então, aqui, ó, na nossa proporção que formaremos aqui, vamos inverter ela. Ó. Aqui está 200 e 240. Aqui vai ficar 240 e 200. Ou seja, vamos inverter ela. Logo, ficaremos com a seguinte proporção. Ó. 240 está para 200, assim como 18 está para x. Então, observe que montamos essa proporção aqui. E sabemos que em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Quem são os extremos aqui? São o 240 e o x. E quem são os meios? São o 200 e o 18. Então, observe que vamos fazer primeiramente o produto dos extremos. Então, vamos ficar aqui com 240 vezes x, que é igual a 240x. Isso aqui vai ser igual ao produto dos meios. Quem são os meios aqui? O 200 e o 18. Então, observe que agora vamos fazer ó, a multiplicação aqui. Ó. 200 vezes 18 é igual a 3.600. Observe que ficamos com 240x é igual a 3.600. E observe que aqui é uma equação do primeiro grau na incógnita x. Então, vamos descobrir o valor de x. Então, observe que esse 240 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, quem vai ser x? X vai ser igual a 3.600 dividido por 240. E observe que 3.600 dividido por 240 é igual a 15. Ou seja, chegamos que x é igual a 15. Portanto, o tempo gasto nessa parte do percurso foi de 15 segundos. Ou seja, o tempo gasto em uma parte do percurso feita a uma velocidade média de 240 km por hora foi de exatamente 15 segundos. Então, observe que, como as grandezas elas são inversamente proporcionais, a partir do momento que aumentamos a velocidade média aqui, o tempo diminuiu. Observe que a uma velocidade média de 200 km por hora, o tempo foi 18 segundos para fazer essa parte do percurso. E observe que se aumentarmos essa velocidade média para 240 km por hora, o tempo vai diminuir, ou seja, o tempo agora vai ser 15 segundos. Observe que como são grandezas inversamente proporcionais, se você aumentar a velocidade média aqui, o tempo vai diminuir. E assim finalizamos nossa aula.